Outro setor brasileiro pode ser prejudicado por ações do governo federal. Este setor é o setor logístico. A gente fala sobre este tema a partir de agora, abordando inclusive os Correios. Você que está chegando, seja muito bem-vindo ao canal de notícias, canal Vando Soares. Amassa aqui o dedo no like. Se você não está inscrito neste canal, inscreva-se, acione o sino de notificações e vamos para o vídeo. Bom, a gente sabe que os Correios é uma estatal que hoje comandada no governo Lula, no seu primeiro ano, inclusive, diga-se de passagem, 2023, gerou prejuízo de 275 milhões de reais. Este prejuízo é muito estranho, né? Com certeza, ao contrário do que aconteceu no governo de Bolsonaro, que em 2022 fechou o ano os Correios em superávit, ou seja, dando resultado financeiro no positivo, no azul. Em outras palavras, é o seguinte: mudou-se muitas cabeças nos Correios e isso gerou, naturalmente, alguma coisa que não fizesse com que a empresa estatal andasse. Os Correios sempre foi uma dessas estatais, principalmente nos últimos anos, que não vinham dando frutos. Deu fruto ainda no governo Bolsonaro, por questões de gestão. Tinha-se uma ideia, se o governo Bolsonaro, na época, continuasse, transformar essa estatal em empresa privada, que poderia dar um up maior e aí sim virar uma concorrente do e-commerce nacional. Isso não acabou acontecendo e o governo Lula, que é apaixonado, né, por estatais, embora as estatais no Brasil 99% geram prejuízo, tem agora uma nova ideia. E quando Lula tem ideia, a gente fica de cabelo em pé, porque sabe que coisa boa não vai vir. Uma dessas ideias é a regulamentação da empresa de Correios para aumentar o e-commerce, a concorrência que os Correios, através da ideia de Lula, através de um projeto de lei que ele vai ser levado para tentar a aprovação, mudar regras, né, que são ali algumas regras impostas há muitos e muitos anos dentro dos Correios, para que esta estatal, que os Correios, possa voltar a dar lucro. Mas, claramente, estão caminhando contra a maré. Por quê? Vou explicar aqui. Primeira coisa que se faz em empresa de logística é fazer com que o sistema seja desburocrático, né? Completamente sem burocracias. Coisa que a Amazon faz, que é uma empresa privada, que o próprio Mercado Livre faz, entre outras e outras empresas aqui no Brasil, e que estão aqui no Brasil, e até mesmo as nacionais, que fazem com maestria. A maioria das empresas hoje de logística brasileira tem essa qualidade gestora, isso faz a diferença. Nos Correios, como diria, usar um termo utilizado pelo próprio Lula, dinossauros, né, estão por aí. E, infelizmente, nos Correios, talvez não tenha ainda um CEO, alguém que faça uma gestão a modo atualizado, a modo ou copiado que seja, né, que atenda uma demanda sem gerar burocracia. Até porque todo mundo sabe que a entrega dos Correios é muito lenta. Hoje, muito mais ainda, né? Os Correios demoram dias e dias para fazer uma entrega, enquanto você pede algo no Mercado Livre e se for nacional, entrega rápida. A mesma coisa na Amazon, se for produto nacional, se for comprado no Brasil. Naturalmente, a entrega também é bem rápida em relação aos próprios Correios. Então, o governo ele quer regulamentar. Qual é a ideia do governo? Regulamentar para concorrer com essas empresas. E o que isso pode gerar de prejuízo? Primeira coisa, essa regulamentação vai fazer com que os Correios gerem naturalmente impostos. Esses impostos serão repassados a quem? A quem consumir os produtos, ou seja, a entrega ou serviço dos Correios, certo? Que é o povo brasileiro. O outro lado negativo desta, abre aspas, regulamentação é a concorrência, que é desleal. Você tem, por exemplo, uma empresa estatal, que é gerada de recursos do governo, abre aspas, povo, né? Porque os Correios e o governo, quando a gente fala de governo, capital do governo, não é capital do governo, é capital da população, do povo, do contribuinte, do pagador de impostos, né? Que querendo ou não paga impostos
diariamente e infinitamente, diga-se de passagem. Então, neste sentido, essa concorrência que os Correios, se a passar essa, abre aspas, regulamentação feita pelo governo federal, que agora a onda dele é regulamentar, pode gerar concorrências com a Amazon, com o Mercado Livre, que são, eu diria assim, as grandes empresas internacionais que estão aqui no Brasil, nacional e internacional, que estão aqui no Brasil, e isso pode afetar diretamente o mercado logístico. E o que pode gerar com esta concorrência? Primeiro, acima de tudo, que fique claro, desemprego em massa. Por quê? Se afetar o desequilíbrio, e aí sim, quando se fala em regulamentação, ao regulamentar os Correios, se exigirá das empresas privadas também o mesmo processo regulamentar, isto pode gerar um desconforto muito grande, o que pode afetar o sistema logístico brasileiro. Ou seja, todo mundo sai perdendo. Isto porque o Lula teve esta ideia. É óbvio que a gente vai estar acompanhando de perto, vamos buscar mais informações sobre essas ideias, mas lembrando que os Correios, né, gerava impostos no governo passado de Bolsonaro e hoje no governo de Lula ele gera prejuízo, né? 275 milhões em prejuízo só no ano passado. Imaginem se somar já estamos no mês de março de 2024. Analisando friamente, outro problema que o governo federal deveria cortar na raiz e não está fazendo, talvez para beneficiar A ou B, não se sabe, apenas uma suposição minha aqui, ele está fazendo vasta propaganda na TV dos Correios. Bom, vamos lá. Se uma empresa está gerando prejuízo, primeira coisa que se faz, corta gastos. Não faz investimento em propaganda. Por quê? Se está gerando prejuízo, é uma questão o quê? De gestão. Você resolve a questão da gestão, melhora o que se precisa melhorar para que a empresa volte ao caminho da produtividade e, por conseguinte, depois disso, voltou a estabilizar, melhorou a questão, você vai fazer a propaganda. Propaganda não significa resultado imediato, já que a empresa não está se adequando ao mercado, ao e-commerce. Então, para isso, precisa o quê? Melhorar o serviço e, melhorando o serviço, você divulga esta melhoria. No governo Lula, o contrário. Eles divulgam os Correios como se fosse, olha, Correios, 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 e no final das contas os Correios geram prejuízo e as propagandas de preço altíssimo, valor absurdo, obviamente que sai do bolso do contribuinte, são feitas aí na TV, nas mídias, enfim, que a gente acompanha. Fato é, todas as ações deste governo, principalmente ao setor, envolvendo o setor estatal e privado, são coisas que realmente a gente tem que pensar em relação a um governo, porque são muito negativas. O Brasil vive um momento crítico neste sentido. Bom, agradecer demais a você que esteve comigo neste vídeo, espero que você tenha compreendido o que a gente trouxe aqui de informação. Pedir para amassar o dedo no like, se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se, acione o nosso sininho de notificações para receber naturalmente novos vídeos, novos conteúdos e até o nosso próximo vídeo. Vando Soares, do Rio de Janeiro.